O calor sufocante de Goiânia parecia ainda mais intenso naquela noite de sábado. Mesmo com o sol já tendo se posto há horas, a temperatura ainda marcava 32 graus e a umidade do ar tornava cada respiração um pequeno desafio. No estádio Serra Dourada, mais de 45 mil pessoas se aglomeravam, criando um mar humano que se estendia desde o palco até as arquibancadas mais distantes. Gustavo Lima observava tudo aquilo dos bastidores, suas mãos suadas, segurando firmemente o fone de ouvido que acabara de retirar. Aos 34 anos, o cantor já havia se apresentado em milhares de shows, mas naquela noite algo estava diferente. Havia uma tensão no ar que não tinha nada a ver com a ansiedade habitual antes de uma apresentação. "Gustavo, está tudo bem?" perguntou Marcelo, seu empresário e amigo de longa data, notando a expressão preocupada no rosto do artista. Marcelo tinha a mesma idade que o cantor e o acompanhava desde os primeiros shows em pequenas cidades do interior de Minas Gerais. Era um homem baixo, de barba bem aparada e óculos de grau, sempre vestindo ternos impecáveis, mesmo no calor escaldante. "Não sei, cara, tem algo me incomodando desde cedo", respondeu Gustavo, passando a mão pelos cabelos castanhos que começavam a mostrar alguns fios grisalhos nas têmporas. Ele vestia uma camisa social azul escura, jeans escuros e botas de couro. Seu uniforme de palco, que já havia se tornado sua marca registrada. Do lado de fora, a banda já havia começado a aquecer o público com instrumentais de algumas das músicas mais conhecidas. O baixo reverberava pelo estádio, fazendo o chão vibrar sob os pés de todos os presentes. Gustavo podia ouvir os gritos da multidão, aquele som familiar que sempre o energizava, mas hoje parecia distante. "Talvez seja só cansaço", sugeriu Andressa, sua assessora de imprensa, uma mulher de 28 anos com cabelos cacheados presos em um coque alto e vestindo um blazer preto sobre uma blusa branca. "Você tem feito 3 shows por semana há 2 meses consecutivos." Gustavo balançou a cabeça lentamente. Não era cansaço físico. Ele estava acostumado com a rotina intensa de apresentações. Era algo mais profundo. Uma sensação que vinha crescendo dentro dele nas últimas semanas, especialmente depois daquela conversa difícil que teve com Andréia, sua esposa, 3 dias antes. A lembrança da discussão ainda ecoava em sua mente. Andréia estava na cozinha da mansão em Goiânia, preparando o café da manhã para os filhos, quando ele chegou de uma viagem de trabalho. Ela nem sequer olhou em sua direção quando ele entrou, continuando a mexer os ovos na frigideira com movimentos mecânicos. "Os meninos perguntaram ontem se o papai ia estar no jogo de futebol do Gabriel na escola", havia dito ela, sem tirar os olhos da frigideira. "Eu não soube o que responder, porque nem eu sei quando você vai estar em casa." Gustavo tinha tentado explicar que aqueles shows eram importantes, que a turnê estava sendo um sucesso e que precisavam aproveitar o momento, mas as palavras saíram vazias até mesmo para ele. Andréia havia se virado então, e ele pode ver lágrimas nos olhos dela, não de raiva, mas de uma tristeza profunda que o atingiu como um soco no estômago. "Não é sobre dinheiro, Gustavo. Nunca foi. É sobre você estar presente na vida da sua própria família." "Gustavo", a voz de Marcelo o trouxe de volta ao presente. "Está na hora. O público está esperando." O cantor respirou fundo e assentiu. Checou rapidamente sua aparência no espelho do camarim improvisado, um container que havia sido transformado em espaço para os artistas. Seu reflexo mostrava um homem bem-sucedido, no auge da carreira, mas seus próprios olhos revelavam uma inquietação que ele não conseguia mais esconder. Ao sair do container, foi recebido pelo calor abafado da noite goiana e pelo som ensurdecedor da multidão. As luzes do palco criavam um espetáculo à parte, com feixes coloridos cortando a escuridão e iluminando rostos ansiosos na primeira fileira. Placas com seu nome e declarações de amor tremulavam no ar, erguidas por fãs que haviam viajado centenas de quilômetros para estar ali.
Boa noite, Goiânia! Gritou ao se aproximar do microfone principal, e a resposta da multidão foi ensurdecedora. Milhares de vozes se uniram em um só grito que ecoou por toda a cidade. Os primeiros acordes de balada começaram a soar, e automaticamente seu corpo respondeu à música que havia cantado milhares de vezes. A coreografia estava gravada em sua memória muscular. Os passos, os gestos, as pausas dramáticas. Tudo fluía naturalmente enquanto ele se movia pelo palco extenso, interagindo com diferentes seções do público. Mas mesmo cantando suas músicas de maior sucesso, mesmo vendo o público vibrar e cantar junto cada palavra, Gustavo sentia que estava operando no piloto automático. Era como se estivesse assistindo a si mesmo de fora, observando um homem no palco que parecia ter tudo o que sempre sonhou, mas que internamente se sentia vazio. Durante Munição, uma de suas músicas mais emotivas, ele notou um casal na primeira fileira. O homem havia colocado a mulher nos ombros para que ela pudesse ver melhor, e ambos cantavam apaixonadamente, olhando um para o outro com aquele brilho no olhar que Gustavo reconhecia de seus próprios primeiros anos de casamento com Andréia. Quando foi a última vez que ele e Andréia haviam compartilhado um momento assim? Quando foi a última vez que simplesmente se divertiram juntos, sem a pressão da agenda lotada, dos compromissos profissionais, das viagens constantes? A música chegou ao fim, e ele fez uma pausa mais longa que o habitual antes de falar. O silêncio se estendeu por alguns segundos que pareceram uma eternidade, e gradualmente o público foi silenciando também, como se sentisse que algo importante estava prestes a acontecer. "Galera de Goiânia", começou ele, sua voz ecoando pelos alto-falantes espalhados pelo estádio. "Vocês sabem que eu amo cantar para vocês. Vocês sabem que cada show é especial para mim." A multidão respondeu com aplausos e gritos de aprovação. Mas Gustavo levantou a mão pedindo silêncio novamente. Sua expressão havia mudado, ficando mais séria, mais vulnerável. "Mas hoje eu preciso dividir uma coisa com vocês, algo que tem mexido comigo há algum tempo." Nos bastidores, Marcelo franziu a testa e se aproximou da lateral do palco. Isso não estava no roteiro. Andressa apareceu ao lado dele, igualmente confusa, checando suas anotações como se pudesse ter perdido alguma informação importante. Gustavo caminhou até o centro do palco, onde um banquinho havia sido posicionado para o momento acústico do show, mas ao invés de se sentar, ficou de pé ao lado dele, uma mão apoiada no microfone, a outra no bolso da calça jeans. "Vocês sabem que eu viajo o Brasil inteiro cantando. Conheço cidades incríveis, pessoas maravilhosas, vivo experiências que muita gente nem sonha em ter." Sua voz estava firme, mas havia uma emoção genuína transparecendo. "Mas tem uma coisa que eu estava perdendo no meio de tudo isso, e só percebi isso há alguns dias." O estádio estava em silêncio total agora. Mesmo aqueles que estavam conversando ou bebendo haviam parado para prestar atenção. Era como se as 45 mil pessoas estivessem prendendo a respiração coletivamente. Eu estava perdendo minha própria família. O silêncio que se seguiu às palavras de Gustavo era quase palpável. 45 mil pessoas permaneciam imóveis, como se cada uma delas estivesse processando individualmente o peso daquela confissão. Nas primeiras fileiras, era possível ver rostos de surpresa, alguns com lágrimas nos olhos, outros com expressões de compreensão profunda. Gustavo respirou fundo, sentindo o suor escorrer pela testa, não apenas por causa do calor, mas pela vulnerabilidade do momento. Ele nunca havia se exposto dessa forma em público. Durante toda sua carreira, manteve uma imagem cuidadosamente construída de homem bem-sucedido e realizado, mas naquele momento, sob as luzes intensas do palco, decidiu ser apenas humano. "Ontem, meu filho Gabriel, de 8 anos, me perguntou se eu ia estar no jogo de futebol dele na escola", continuou, sua voz ecoando pela vastidão do estádio. "E sabe o que me doeu mais?
Não foi ele ter perguntado, foi o jeito que ele perguntou, como se já esperasse um não como resposta. Nos bastidores, Marcelo estava visivelmente tenso. Ele conhecia Gustavo há mais de 15 anos e nunca o havia visto agir de forma tão espontânea durante um show. Andressa, ao lado dele, segurava seu tablet com força, os nós dos dedos esbranquiçados. Ambos sabiam que qualquer coisa que fosse dita naquele palco seria manchete no dia seguinte. Eu trabalho para dar o melhor para minha família. Gustavo continuou, caminhando lentamente pela extensão do palco. Mas de que adianta dar o melhor se eu não estou presente para ver eles crescerem? De que adianta ter sucesso se eu estou perdendo os momentos mais importantes das vidas das pessoas que eu mais amo? Na plateia, muitas pessoas começaram a se mexer desconfortavelmente. Não era o desconforto de quem estava entediado, mas sim daqueles que se viam refletidos nas palavras do cantor. Pais que trabalhavam em 3 empregos para sustentar a casa. Mães que saíam antes dos filhos acordarem e voltavam depois que eles dormiam. Jovens que sacrificavam relacionamentos em nome de objetivos profissionais. Maria Fernanda, uma enfermeira de 34 anos que estava na 3ª fileira, sentiu as lágrimas rolarem pelo rosto. Ela havia deixado sua filha de 6 anos com a avó para vir ao show. Mais um fim de semana que não passaria com a criança por causa de seus plantões extras no hospital. As palavras de Gustavo ecoavam diretamente em sua realidade. 3 dias atrás, minha esposa Andréia me disse algo que não sai da minha cabeça. Gustavo revelou, parando no centro do palco novamente. Não é sobre dinheiro, Gustavo. Nunca foi. É sobre você estar presente na vida da sua própria família. A emoção em sua voz era inegável agora. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava o microfone, e ele fez uma pausa para se recompor. E ela estava certa, completamente certa. No camarote VIP, localizado na lateral direita do estádio, Andréia observava tudo em silêncio. Ela havia chegado de surpresa, acompanhada dos 3 filhos, Gabriel, de 8 anos, Samuel, de 6, e a pequena Sofia, de apenas 3 anos. A ideia era surpreender Gustavo após o show, mas agora ela estava presenciando algo que jamais imaginou. Andréia segurava Sofia no colo, enquanto os 2 meninos se apoiavam na grade do camarote, confusos sobre por que o pai estava falando daquelas coisas no meio do show ao invés de cantar. Gabriel, especialmente, parecia intrigado ao ouvir seu nome sendo mencionado. Mamãe, o papai está triste? Perguntou Samuel, sua voz quase inaudível em meio ao silêncio do estádio. Andréia acariciou os cabelos do filho, sem saber exatamente como responder. Ela também estava surpresa. Durante anos, havia tentado ter conversas profundas com Gustavo sobre o equilíbrio entre trabalho e família. E, na maioria das vezes, sentia que ele apenas ouvia por cortesia, sem realmente absorver suas preocupações. Eu sempre pensei que estava fazendo a coisa certa. Gustavo continuou no palco, trabalhando duro, construindo uma carreira, garantindo que minha família nunca passasse necessidade. Mas ao fazer isso, eu esqueci da coisa mais importante, estar presente. Ele caminhou até a borda do palco, mais próximo da 1ª fileira, e por um momento pareceu estar falando diretamente com cada pessoa na multidão. Quantos de vocês aqui trabalham tanto que mal conseguem ver os filhos acordados? Quantos estão sempre correndo, sempre ocupados, sempre prometendo que, na próxima semana, vão ter mais tempo? Mãos começaram a se levantar timidamente pela plateia. Primeiro algumas, depois dezenas e em seguida centenas. Era como se Gustavo tivesse tocado em uma ferida coletiva que muitos nem sabiam que existia. Roberto, um empresário de 42 anos que estava acompanhado da esposa nas arquibancadas, segurou a mão dela com mais força. Há meses ele prometia que iriam viajar juntos assim que fechasse um contrato importante. Há meses ela esperava pacientemente, administrando sozinha a casa e os 2 filhos adolescentes. Vocês sabem o que percebi? Gustavo perguntou retoricamente.
que sucesso sem família não é sucesso, é só vazio. Nos bastidores, a equipe técnica estava em alerta. O show deveria durar 2 horas e seguir um cronograma rígido de músicas. Mas Gustavo havia parado completamente a apresentação musical há mais de 10 minutos. Os técnicos de som olhavam nervosamente para Marcelo, esperando orientações sobre como proceder. Marcelo, por sua vez, estava dividido entre interromper o que claramente havia se tornado um momento catártico para seu amigo e cliente, e permitir que ele continuasse se expondo daquela forma. Como empresário, sabia que aquela espontaneidade poderia gerar tanto uma conexão profunda com o público, quanto uma crise de imagem, dependendo de como fosse interpretada pela imprensa. Daí, então eu tomei uma decisão, Gustavo anunciou, e o estádio pareceu se inclinar coletivamente para a frente, como se cada pessoa estivesse tentando se aproximar para ouvir melhor. Uma decisão que vai mudar tudo na minha vida. Andressa, nos bastidores, largou seu tablet e correu para mais perto da lateral do palco. Seu coração estava disparado. Gustavo estava prestes a fazer um anúncio que nem ela, sua assessora mais próxima, sabia qual era. A partir de hoje, eu vou reduzir drasticamente minha agenda de shows. O impacto da declaração foi imediato. Um murmúrio se espalhou pela multidão como ondas em um lago após uma pedra ser atirada. Algumas pessoas gritaram, "Não!", outras aplaudiram e muitas simplesmente ficaram em choque. Do camarote VIP, Andréia sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos. Ela conhecia o marido o suficiente para saber que aquela não era uma decisão tomada levianamente. Gustavo jamais faria uma declaração pública sem estar absolutamente certo. Eu sei que isso pode decepcionar alguns de vocês. Ele continuou, sua voz firme apesar da emoção. Sei que muitos viajaram longas distâncias para me ver cantar, mas eu preciso que vocês entendam. Eu quero estar presente para ver meus filhos crescerem. Quero jantar com minha família sem pressa. Quero estar no jogo de futebol do Gabriel. Gabriel, no camarote, finalmente entendeu do que o pai estava falando e seus olhos brilharam com uma alegria pura. Ele cutucou Samuel e apontou para o palco, sussurrando animadamente. "O papai disse que vai no meu jogo. Isso não significa que vou parar de cantar." Gustavo esclareceu rapidamente, percebendo a preocupação em alguns rostos na plateia. "Música é minha paixão, é quem eu sou. Mas a partir de agora, vou fazer isso de forma diferente. Vou escolher melhor quando e onde me apresentar. Vou priorizar qualidade sobre quantidade." Ele fez uma pausa, olhando ao redor do estádio, tentando absorver aquele momento que sabia que marcaria um divisor de águas em sua vida. Porque no final das contas, quando eu estiver velho e olhar para trás, não quero me lembrar apenas dos palcos que pisei. Quero me lembrar dos momentos que vivi com as pessoas que realmente importam. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Não era mais expectativa ou choque, mas sim reflexão. Cada pessoa ali presente estava processando não apenas as palavras de Gustavo, mas também suas próprias vidas e escolhas. Então, lentamente, começou um aplauso. Não era o aplauso ensurdecedor típico dos shows, mas algo mais respeitoso, mais emotivo. Era o reconhecimento de um momento genuíno de coragem e honestidade. Gustavo sorriu pela primeira vez em toda a noite, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. O aplauso continuou por quase 2 minutos, crescendo em intensidade conforme mais pessoas se juntavam à ovação. Gustavo permaneceu no centro do palco, visivelmente emocionado, acenou para diferentes seções do público em agradecimento. Quando finalmente o silêncio retornou, ele limpou a garganta e se aproximou novamente do microfone. "Agora, deixem eu cantar para vocês com o coração mais leve do que estava há muito tempo", disse, e a multidão explodiu em gritos de aprovação. Os primeiros acordes de "Eu Vou Te Buscar" começaram a soar, mas desta vez havia algo diferente na performance de Gustavo. Cada palavra parecia carregada de um novo significado, cada gesto mais autêntico.
Era como se o peso que carregava nos ombros tivesse sido aliviado, permitindo que sua verdadeira personalidade brilhasse no palco. Nos bastidores, porém, a situação era de completa agitação. Marcelo caminhava de um lado para o outro, o telefone colado na orelha, tentando controlar os danos de relações públicas que certamente viriam pela manhã. Já havia recebido 3 ligações de jornalistas e 2 de produtores de programas de televisão querendo entrevistas exclusivas. Não, ele não vai dar entrevista agora. Dee repetia no telefone pela 5ª vez. Vamos avaliar tudo com calma amanhã. Andressa, ao lado dele, digitava furiosamente em seu tablet, tentando elaborar um comunicado oficial para a imprensa, antes que especulações começassem a circular. Suas mãos tremiam ligeiramente, não de nervosismo, mas de uma mistura de admiração e preocupação pelo que Gustavo havia acabado de fazer. Rita, você acha que ele pensou nas consequências? Ela perguntou a Marcelo durante uma pausa entre ligações. Conheço o Gustavo há 15 anos, respondeu ele, guardando o telefone momentaneamente. Ele nunca faz nada por impulso quando se trata de carreira. Se ele disse isso publicamente, é porque já vinha pensando há muito tempo. Do camarote VIP, Andréia continuava observando o marido com uma mistura de orgulho e surpresa que ela jamais havia sentido. Sofia havia adormecido em seus braços, embalada pelo som da música, mas Gabriel e Samuel estavam mais despertos do que nunca, cantando junto com as músicas que conheciam de cor por ouvir o pai ensaiar em casa. Mãe, isso significa que o papai vai ficar mais em casa? Perguntou Gabriel durante uma pausa entre músicas, seus olhos brilhando com esperança. Andréia sorriu e acariciou o rosto do filho. Acho que sim, meu amor. Acho que as coisas vão mudar bastante. Samuel, sempre o mais observador dos 3, notou as lágrimas nos olhos da mãe. Por que você está chorando, mamãe? Você não está feliz? Estou muito feliz, Samuel. Às vezes, a gente chora quando está muito feliz também, ela explicou, beijando a testa do menino. No palco, Gustavo havia terminado mais 3 músicas e agora fazia uma nova pausa. O público estava completamente entregue, cantando cada palavra com uma energia que ele reconhecia como especial. Havia algo mágico acontecendo naquela noite, uma conexão genuína que ia muito além do entretenimento. Vocês sabem, disse ele, segurando o microfone mais próximo da boca. Eu sempre achei que para ser um bom pai e marido, eu precisava trabalhar mais, ganhar mais, dar mais coisas materiais para minha família. Mas 3 dias atrás, minha esposa me fez perceber algo. Ele apontou discretamente para o camarote VIP, e as câmeras do telão seguiram seu gesto. Quando a imagem de Andréia e as crianças apareceu na tela gigante, o estádio inteiro explodiu em gritos e aplausos. Andréia, surpreendida, acenou timidamente, enquanto os meninos ficaram eufóricos ao se verem na tela. Ali está a verdadeira razão de tudo o que eu faço, Gustavo disse, sua voz embargada pela emoção. Minha esposa Andréia e nossos 3 filhos, Gabriel, Samuel e Sofia. A câmera permaneceu focada na família por alguns segundos, capturando a expressão de amor genuíno no rosto de Andréia e a alegria inocente das crianças. Era uma imagem que contrastava lindamente com toda a grandiosidade do show, a simplicidade e pureza dos vínculos familiares em meio ao espetáculo. Andréia, disse Gustavo, falando diretamente para o camarote através do microfone. Obrigado por ter a coragem de me dizer as verdades que eu precisava ouvir. Obrigado por esperar tanto tempo que eu aprendesse o que realmente importa. No camarote, Andréia estava visivelmente emocionada. Era a primeira vez em anos que sentia que seu marido realmente realmente compreendia suas preocupações e sentimentos. Por um momento, foi como se fossem apenas eles 2 no mundo, conectados por um amor que havia sido testado pelas circunstâncias, mas nunca quebrado. Gabriel e Samuel, continuou Gustavo, agora falando diretamente com os filhos.
Papai promete que vai estar no próximo jogo de futebol, e no próximo, e em todos os outros que vocês quiserem que eu esteja. As crianças gritaram de alegria no camarote, pulando e acenando para o pai. Gabriel estava tão animado que quase derrubou a água que segurava. Na plateia, o impacto emocional era palpável. Muitas pessoas estavam chorando abertamente, não apenas por estar presenciando um momento tão íntimo, mas porque se identificavam profundamente com a situação. Era como se Gustavo tivesse dado voz a sentimentos que muitos carregavam, mas nunca conseguiam expressar. Carla, uma advogada de 38 anos que estava com as amigas na arquibancada, pensou imediatamente em sua filha adolescente de 15 anos. Há meses, Ana Luísa vinha reclamando que a mãe nunca tinha tempo para conversar, sempre envolvida com processos e reuniões. Depois a gente conversa, era a resposta padrão de Carla, mas depois nunca chegava. Eu quero aproveitar este momento para fazer mais uma coisa, disse Gustavo, interrompendo os pensamentos de Carla e devolvendo a atenção de todos para o palco. Quero pedir desculpas. Ele fez uma pausa, respirou fundo e continuou. Quero pedir desculpas para todos os pais e mães que estão aqui e que, como eu, têm usado o trabalho como desculpa para não estar presente. Quero pedir desculpas para todas as crianças que, como meus filhos, já se acostumaram com a ausência dos pais. O silêncio era absoluto. Nem mesmo o barulho típico de copos ou conversas paralelas podia ser ouvido. E quero pedir desculpas especialmente para minha família, que sempre me apoiou, sempre entendeu minhas ausências, sempre esperou pacientemente eu voltar das viagens. No camarote, Andréia estava chorando silenciosamente. Não eram lágrimas de tristeza, mas sim de alívio. Durante anos, ela havia se questionado se suas preocupações eram exageradas, se estava sendo injusta ao cobrar mais presença de Gustavo. Ouvir aquelas palavras publicamente era a validação de que seus sentimentos sempre foram legítimos. Mas as desculpas não bastam, continuou Gustavo. Por isso, eu não estou apenas prometendo mudança. Eu estou anunciando mudança. Ele caminhou até uma mesa lateral, onde havia uma pasta que ninguém havia notado antes. Marcelo, nos bastidores, franziu a testa. Aquela pasta não estava no roteiro do show. Aqui eu tenho contratos para 47 shows nos próximos 6 meses, disse Gustavo, erguendo a pasta para que todos pudessem ver. 47 finais de semana longe de casa. 47 oportunidades perdidas de estar com minha família. A tensão no ar era palpável. O público e a equipe nos bastidores estavam igualmente intrigados sobre o que viria a seguir. Destes 47 shows, eu vou manter apenas 12, os que realmente fazem sentido, os que me permitam estar em casa durante a semana com minha família. Andressa, nos bastidores, deixou cair seu tablet. O barulho ecoou, mas ela nem notou. Como assessora de imprensa, sabia exatamente o que aquilo significava em termos financeiros e de carreira. Como mulher que amava Gustavo, sentia uma mistura de admiração e terror pelas consequências. Marcelo correu para perto dela. Vocês sabiam disso? Perguntou, apontando para o palco. Não, ela respondeu, ainda em choque. Não fazia ideia. No palco, Gustavo continuou. Isso significa cancelar milhões em contratos. Significa decepcionar produtores, empresários, talvez até alguns de vocês que compraram ingressos para shows futuros. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para a câmera que transmitia sua imagem para o telão. Mas significa estar presente quando meu filho Gabriel fizer o primeiro gol em uma partida oficial. Significa estar lá quando Samuel precisar de ajuda com a lição de casa. Significa ver Sofia dar seus primeiros passos de verdade, não apenas no vídeo que Andréia me manda pelo WhatsApp. A emoção em sua voz estava alcançando níveis que tocavam profundamente cada pessoa presente. Muitos no público estavam revivendo momentos perdidos de suas próprias vidas, prometendo silenciosamente a si mesmos que fariam mudanças quando chegassem em casa.
Né? Porque eu finalmente entendi algo que deveria ter entendido há muito tempo, concluiu Gustavo, guardando a pasta novamente. Não existe sucesso maior do que ser um bom pai e um bom marido. Todo o resto é só consequência. O aplauso que se seguiu foi diferente de qualquer coisa que Gustavo já havia experimentado em sua carreira. Não era apenas admiração pela música ou pelo espetáculo. Era respeito profundo por um homem que havia escolhido a vulnerabilidade sobre a imagem, a família sobre a fama. O som ecoou pelo estádio por mais de 5 minutos, com pessoas de pé, muitas chorando, outras simplesmente absorvendo a magnitude do momento. Quando finalmente conseguiu falar novamente, Gustavo tinha lágrimas nos olhos que não tentou esconder. Vocês acabaram de me dar o maior presente que um artista pode receber, disse ele, a voz embargada. O presente de ser aceito não pelo personagem que eu criei, mas pela pessoa que eu realmente sou. Nos bastidores, a equipe havia se reorganizado rapidamente. Marcelo, depois do choque inicial, assumiu o papel de gestor de crise com a eficiência que o tornara um dos melhores empresários do país. Ele sabia que as próximas horas seriam cruciais para controlar a narrativa que surgiria na mídia. Andressa, preciso que você prepare um comunicado oficial para sair em 1 hora, instruiu ele, sua voz firme, mas compreensiva. Nada defensivo, nada que contradiga o que ele disse. Vamos trabalhar com a honestidade dele, não contra ela. Andressa assentiu, ainda processando tudo. Como profissional, sabia que aquela era uma situação delicada que poderia tanto elevar a carreira de Gustavo a um novo patamar quanto prejudicá-la irreversivelmente. Como pessoa que o conhecia há anos, sentia orgulho da coragem que ele estava demonstrando. Do camarote VIP, Andréia observava o marido terminar o show com uma energia renovada. Cada música parecia mais autêntica, cada interação com o público mais genuína. Era como se, ao se despir das máscaras profissionais, Gustavo tivesse redescoberto por que se apaixonou pela música em primeiro lugar. Gabriel havia adormecido apoiado no braço da mãe, exausto pela emoção da noite, mas com um sorriso no rosto que Andréia não via há meses. Samuel permanecia acordado, fazendo perguntas sobre quando o pai chegaria em casa e se eles poderiam fazer um churrasco juntos no fim de semana seguinte. Sofia dormia profundamente no colo da mãe, alheia ao momento histórico que estava presenciando. Mamãe, sussurrou Samuel, o papai vai mesmo ficar mais em casa? Sim, meu amor, respondeu Andréia, beijando a testa do filho. As coisas vão ser diferentes agora. No palco, Gustavo havia chegado ao final oficial do show. Normalmente, este seria o momento dos agradecimentos padrão, das despedidas protocolares e do encerramento com fogos de artifício. Mas nada naquela noite estava seguindo o protocolo. Antes de me despedir de vocês, disse ele, eu gostaria de cantar uma música que não estava na lista de hoje. Uma música que escrevi há alguns anos, mas nunca tive coragem de gravar, porque ela fala sobre algo muito pessoal. A banda, que havia acompanhado todos os improvisos da noite com profissionalismo, trocou olhares questionadores. O baterista fez um sinal discreto, perguntando qual música seria, mas Gustavo apenas fez um gesto indicando que seria apenas ele e o violão. Um técnico trouxe seu violão acústico favorito, um instrumento simples, de madeira envelhecida, que contrastava com toda a grandiosidade do show. Era o mesmo violão que ele usava para compor em casa, nos raros momentos de tranquilidade. Esta música chama Tempo Perdido, anunciou ele, afinando as cordas no silêncio absoluto do estádio. E eu dedico ela para todos os pais e mães que, como eu, um dia acordaram e perceberam que estavam perdendo o que mais importa na vida. As primeiras notas soaram suaves e melancólicas. A voz de Gustavo, sem os efeitos da produção elaborada, ecoou pura e crua pela vastidão do estádio. Quantas noites eu passei longe de casa, quantos abraços eu deixei para depois,
correndo atrás de um sonho que não abraça, esquecendo que o amor se faz de nós dois. Na plateia, o silêncio era sagrado. Cada palavra penetrava fundo no coração das pessoas, despertando reflexões sobre suas próprias vidas e escolhas. Mas hoje eu acordei e percebi que sucesso sem família é solidão, que não adianta o mundo inteiro me aplaudir se eu não ouço o coração do meu coração. Andréia, no camarote, estava chorando silenciosamente. Ela conhecia aquela música. Gustavo a havia cantarolado algumas vezes em casa, mas sempre interrompia quando ela perguntava sobre a letra, dizendo que ainda estava trabalhando nela. Agora ela entendia porque ele nunca a havia terminado, porque ele não estava pronto para admitir as verdades que ela continha. Tempo perdido não volta mais, mas ainda há tempo para recomeçar, escolher o que realmente me satisfaz e aprender o que é amar de verdade. Quando a música terminou, o silêncio se estendeu por longos segundos. Então, lentamente, começou um aplauso diferente de todos os outros da noite. Era respeitoso, emocionado, reconhecendo não apenas a qualidade artística, mas a coragem de compartilhar algo tão íntimo. Gustavo guardou o violão e voltou ao centro do palco uma última vez. Goiânia, disse ele, olhando ao redor do estádio como se quisesse memorizar cada rosto, cada detalhe daquele momento. Obrigado por me permitirem ser vulnerável com vocês. Obrigado por me aceitarem, não como o ídolo perfeito que talvez esperassem, mas como o homem imperfeito que eu sou. Ele fez uma pausa, respirando fundo. E obrigado por me ajudarem a lembrar do que realmente importa na vida. Os fogos de artifício finalmente explodiram, iluminando o céu de Goiânia com cores vibrantes que refletiam no rosto de 45.000 pessoas transformadas por aquela experiência. Mas nem mesmo o espetáculo pirotécnico conseguiu superar a magia do que havia acontecido no palco naquela noite. Nos camarins improvisados, após o show, a atmosfera era de uma estranha calma. A equipe se movia com eficiência, desmontando equipamentos e organizando a saída. Mas todos pareciam processar internamente o que haviam presenciado. Gustavo chegou aos camarins, ainda com a adrenalina do palco, mas visivelmente mais leve do que havia estado em semanas. Marcelo o aguardava com uma lista de ligações urgentes e questões logísticas sobre os shows cancelados. Mas antes que pudesse falar qualquer coisa, Gustavo o interrompeu. Marcelo, tudo isso pode esperar até amanhã. Hoje eu só quero abraçar minha família. Poucos minutos depois, Andréia chegou com as crianças. Gabriel havia acordado e correu para os braços do pai assim que o viu. Samuel, mais tímido, esperou sua vez pacientemente. Sofia, ainda sonolenta, sorriu ao ver o pai e estendeu os bracinhos. Papai, você cantou sobre a gente no show, disse Gabriel, animado. Todo mundo viu. Cantei sim, meu filho, respondeu Gustavo, levantando o menino no colo. E sabe por quê? Porque vocês são a coisa mais importante da minha vida. Andréia se aproximou por último. Por um momento, marido e esposa se olharam nos olhos, comunicando-se sem palavras sobre tudo o que havia mudado naquela noite. Você tem certeza do que fez? Ela perguntou suavemente, sua mão tocando o rosto dele. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Ele respondeu, beijando a palma da mão dela. Desculpa ter demorado tanto para entender. Andréia sorriu e o beijou ternamente. Bem-vindo de volta à família, sussurrou. 3 meses depois, as consequências daquela noite ainda ecoavam. O vídeo do momento em que Gustavo parou, o show se tornou viral, alcançando mais de 20 milhões de visualizações em uma semana. Comentários de pessoas do mundo inteiro compartilhavam histórias similares de como o trabalho havia afetado suas famílias. A decisão de cancelar shows teve impacto financeiro significativo, mas trouxe algo que dinheiro não comprava: tempo de qualidade com a família. Gustavo estava presente no jogo de futebol de Gabriel.
E o menino fez 2 gols, comemorando cada um olhando para as arquibancadas onde o pai aplaudia orgulhoso. Samuel, que sempre foi mais reservado, começou a procurar o pai para ajudar com as lições de casa, criando um momento especial todas as noites, onde eles se sentavam juntos na mesa da cozinha. Sofia deu seus primeiros passos diante dos pais, num domingo ensolarado no quintal de casa, e Gustavo estava lá para ver cada momento. A carreira não sofreu o impacto negativo que muitos previram. Pelo contrário, a autenticidade demonstrada naquela noite em Goiânia criou uma conexão ainda mais profunda com o público. Os shows que ele manteve na agenda se tornaram eventos ainda mais especiais, com ingressos disputadíssimos e um público que sabia estar presenciando algo genuíno. Mais importante que tudo, outras pessoas começaram a fazer mudanças similares em suas próprias vidas. Carla, a advogada que estava na plateia naquela noite, reduziu sua carga de trabalho e agora janta com a filha adolescente pelo menos 4 vezes por semana. Roberto, o empresário, finalmente tirou aquelas férias com a esposa e descobriu que seus negócios funcionavam muito bem sem sua presença constante. Maria Fernanda, a enfermeira, organizou sua escala de plantões para ter todos os domingos livres com a filha, criando uma tradição de passeios no parque que se tornou o momento favorito da semana para ambas. Na casa dos Lima, as mudanças eram evidentes para qualquer visitante. A mesa de jantar, que antes ficava vazia na maioria das noites, agora era o centro da vida familiar. Gustavo descobriu que Gabriel tinha talento para o desenho, que Samuel inventava histórias incríveis na hora de dormir, e que Sofia tinha uma risada contagiante que iluminava qualquer ambiente. Andréia, que durante anos havia carregado sozinha o peso de manter a família unida, agora tinha um verdadeiro parceiro na criação dos filhos e na construção de uma vida familiar rica e significativa. Em uma entrevista meses depois, quando perguntado se arrependia da decisão tomada naquela noite em Goiânia, Gustavo respondeu sem hesitar: "Meu único arrependimento é ter demorado tanto para entender o que realmente importa. Aquela noite não mudou apenas minha carreira, mudou minha vida inteira. E não há dinheiro no mundo que pague a alegria de estar presente na vida das pessoas que você ama." A história de Gustavo Lima se tornou mais do que entretenimento. Tornou-se inspiração para milhares de pessoas que, como ele, descobriram que o verdadeiro sucesso não se mede apenas em conquistas profissionais, mas na qualidade dos relacionamentos que construímos e nos momentos que escolhemos viver com aqueles que amamos. E Gabriel nunca mais precisou perguntar se o pai estaria em seus jogos de futebol, porque agora ele sabia: o papai sempre estaria lá.